Você sabe onde encontrar a justiça divina? Você sabe o que é reencarnação? Uma única existência é suficiente para a elevação moral e intelectual do ser humano? Neste vídeo, iremos responder estas perguntas e muito mais. Fique comigo! Seja bem-vindo, bem-vinda ao canal Contexto Espírita. Eu sou Alney Fontes e hoje estou aqui para lhes falar sobre reencarnação, sobre a justiça e bondade de Deus e sobre a nossa destinação futura. Antes de ver o conteúdo deste vídeo, deixe o seu like e registre-se no nosso canal. Um dos mais importantes princípios da doutrina espírita é o da pluralidade das existências, a reencarnação. O Espiritismo define reencarnação como a volta da alma ou espírito à vida corpórea, mas em um outro corpo, especialmente formado para ele e que nada tem em comum com o antigo. A crença na reencarnação é tão antiga quanto a própria história do ser humano. Os hebreus, os egípcios, os hinduístas, os budistas e as antigas civilizações greco-romanas, por exemplo, acreditavam na reencarnação das almas, assim como os primeiros cristãos. São Jerônimo, Santo Agostinho e Orígenes, bem como outros pais da igreja primitiva, aceitavam a reencarnação. Foi no ano de 553 da era cristã, no segundo concílio ecumênico de Constantinopla, a atual Istambul, na Turquia, que a doutrina da pré-existência da alma foi retirada do cristianismo pelo imperador romano Justiniano, supostamente por influência de Teodora, sua esposa, escravocrata, desumana e preconceituosa. Teodora tinha medo de retornar ao mundo na situação de uma escrava, para desta forma pagar os seus pecados. O Papa Virgílio, sob forte pressão política, acabou cedendo e a reencarnação do espírito foi substituída definitivamente pela ressurreição do corpo. Na verdade, a palavra reencarnação não foi usada na Bíblia. Na primeira tradução da Bíblia, feita em grego, encontramos a palavras palingenesia, que é sinônimo de reencarnação. O prefixo palin, grego, significa de novo, e o sufixo gênesis, também grego, significa geração. Ainda assim, encontramos na Bíblia situações que demonstram a reencarnação, como a citação de Paulo em sua primeira epístola aos Coríntios, capítulo 15, versículo 44. Semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Em dois momentos, no Evangelho de Mateus, no capítulo 11, versículos 10 a 13, e no capítulo 17, versículos 11 a 15, Jesus admitiu que João Batista era o próprio profeta Elias, falecido séculos antes. No Evangelho de João, capítulo 3, versículo 3, encontramos a seguinte frase dita por Jesus, dirigida a Nicodemos: na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. No livro 1
Pedro, no capítulo 3, versículo 18, temos a seguinte frase atribuída ao apóstolo Pedro sobre a ressurreição de Jesus: morto sim na carne, mas ressurreto em espírito. Há outras passagens na Bíblia que identificam a paligenesia, ou seja, a reencarnação. A pluralidade das existências expressa a justiça de Deus. Conforme os espíritos superiores testemunharam os seres humanos, são necessárias várias existências para que a alma possa se depurar, evoluir e tornar-se verdadeiramente livre e feliz, e que, numa só existência, não se chega à perfeição. A cada nova existência, o espírito avança, já que está fadado à perfectibilidade. Ele pode ficar estacionado, mas ele nunca perde aquilo que ele já conquistou. As provações da vida corporal e as expiações que sofre, bem como as missões que tem que cumprir, ajudam o espírito em seu processo evolutivo. Onde estariam a justiça, a bondade e a misericórdia de Deus? Deixar que um ser humano sofra eternamente por suas falhas numa ou noutra existência. Tendo em conta que Deus é soberanamente bom e justo, o que seriam dos seres humanos que morrem ainda, bebês, crianças, que nascem doentes, paralíticos, problemas neuronais sérios, que se acham a condição moral inferior, se não houvessem novas oportunidades para os resgates de débitos passados e para a evolução do espírito? Quem no final da sua vida não gostaria de ter tido mais tempo para aproveitar uma experiência qualquer e não pôde realizá-la por um problema qualquer? As provas da reencarnação são infinitas. Para o espírita, como eu, que vivencia as manifestações dos espíritos, a existência da reencarnação é irrefutável, já que são os próprios espíritos que nos contam sobre suas experiências reencarnatórias passadas, sobre sua vida no plano espiritual, que podem ser provadas por meio de experimentos mediúnicos. Todo centro espírita faz esses experimentos mediúnicos. A ciência, de uma forma geral, é cética quando o assunto é reencarnação, já que as neurociências sugerem que memórias são estados físicos do cérebro, órgão esse que se desfaz após a morte do corpo. Contudo, alguns aspectos de supostas existências passadas ainda são difíceis de serem explicadas pela ciência. Alguns cientistas, como Ian Stevenson, médico e psiquiatra da Universidade de Virgínia, o ex-diretor de pesquisas do Instituto Indiano de Parapsicologia, Hemendra Banerjee, e Jan Tucker, professor associado de Psiquiatria e Ciências Neurocomportamentais, também da Universidade de Virgínia, passaram grande parte de suas vidas separadamente, cada um fazendo seu trabalho, a recolher relatos impressionantes e detalhados de crianças que lembravam de suas existências anteriores. E por que nem todas as pessoas não lembram das vidas passadas? Especialmente os adultos. De acordo com o Espiritismo, a memória das vidas passadas fica registrada no envoltório do espírito
e não no cérebro físico, que retém as lembranças da presente vida. Afinal, o corpo físico é necessário para a manifestação do espírito imortal nesta dimensão terrena. Contudo, nas crianças, algumas delas, como o corpo ainda está em fase de desenvolvimento, a expressão espiritual é mais evidente. Umas mais do que as outras. Além disso, nem todas as pessoas estão preparadas para lembrar-se das vidas passadas sem que este fato influencie a existência presente. Porém, o espírito conserva o seu caráter, a sua personalidade, qualidades e habilidades. De acordo com os espíritos superiores, em O Livro dos Espíritos, os conhecimentos adquiridos em cada existência não se perdem. O espírito liberto da matéria sempre os conserva. Durante a reencarnação, pode esquecê-los em parte, momentaneamente, mas a intuição que conserva deles o ajuda em seu adiantamento. É o subconsciente que fica. Era o que eu tinha para apresentar. Deixe o seu like, registre-se no nosso canal e faça o seu comentário. Até o próximo vídeo. Tchau!